Aí, boa noite. Vamos chegando de volta para não perder o nosso pique. Aí. Boa noite de novo para todos. Odete, Neide, Pati, Modesto, Ney. E vamos entrando. Enquanto isso, eu vou chamar João para já ir chegando. Dona Daci. Boa noite, João. Tudo bom? Olá, boa noite, Águida, boa noite, Seol. Tudo ótimo. Hoje é um dia de festa, hein? Com certeza. Muitas comemorações, viu? Muitos agradecimentos, muitas oportunidades. Sim, assisti nosso amigo Modesto dizendo como foi a fundação do Seol. Realmente é uma história de amor, porque Muito. a tarefa é maravilhosa e preenche o coração. É uma doação que nós fazemos a todo tempo a Jesus, aos bons amigos espirituais e aqueles que precisam também da nossa palavra, do nosso carinho, da nossa presença, porque a gente sente saudade também. Os centros estão fechados, estamos nos vendo pela via virtual, mas a saudade permanece. Com certeza. E vai aumentando, mas a gente. Eu falei que no ano que vem, quando for nossas bodas, né? Que aí já são as bodas de 30, aí que a gente sempre faz um bolo enorme, um bolo lindo, as comemorações. Então vai ficar tudo para bodas dos 30. Nós vamos fazendo de casa nova. Maravilha, vamos sim, vamos participar dessa festa, dessa confraternização física e espiritual também. Com certeza. E aí, para que a gente, como a gente, Modéstia já deu início, já fez nossa prece inicial, a palavra é toda sua, somos todos ouvidos, estamos aqui prontinhos para aprender tudo que você trouxe para a gente hoje. Que a espiritualidade te intua e nos abra os ouvidos de ouvir. Amém, com certeza. E especialmente esse aprendizado, com certeza começa por aquele que transmite a palavra, porque no momento que a gente se debruça pelos estudos, né, diante dos estudos, diante da doutrina espírita, do evangelho, de tudo aquilo que nos alimenta, nos fortalece para continuar nessa caminhada, nessa divulgação do cristianismo, da mensagem de Jesus, realmente é algo que nós não podemos mensurar e avaliar. E especialmente para falar de Jesus, que nos toca a todos, nos envolve realmente numa sinergia, numa sensação, num sentimento de alegria e de satisfação muito grande. E para falar para o tema de hoje, sobre o tema de hoje, a moral de Jesus, realmente nos faz lembrar o início de tudo aquilo que gerou essa caminhada que hoje nós estamos trilhando, através da doutrina do Consolador Prometido, 1800 anos depois do Cristo, viva, rediviva a mensagem do Mestre em nossos corações sobre Jesus. Vamos recorrer a Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, quando ele fala sobre a gênese planetária. Quando Emmanuel relata que, no início, as tradições do mundo espiritual rezam que a comunidade de espíritos puros, eleitos por Deus, pelo Senhor Supremo do Universo, se reuniram para a formação dos mundos, das galáxias, dos planetas, e, claro que entre eles constava Jesus, esse ser puro, divino, esse ser angélico.
E entre esses espíritos que se reuniram por 2 vezes aqui, próximo ao nosso planeta Terra, Jesus também estava entre eles. E na primeira vez foi durante a formação do nosso planeta, quando ainda éramos uma nebulosa, quando ainda não existia essa estrutura tal como nós conhecemos hoje. Mas já havia nos planos divinos essa ideia que se tornaria o planeta Terra. E Jesus estava presente. Na segunda vez, foi quando Jesus se preparava para encarnar aqui no nosso orbe, para trazer a mensagem do nosso Pai, para trazer a boa nova, trazer o Evangelho, a mensagem de amor aos corações, de consolação, de esperança, de resignação e, acima de tudo, nos trazer o conhecimento divino sobre as nossas existências, sobre a nossa origem, sobre a nossa destinação, sobre quem somos, o que estamos fazendo aqui. E Jesus, com sua legião de trabalhadores, construiu tudo isso que nós hoje conhecemos aqui no mundo. Desde os animais, passando pelos vegetais, as paisagens, até o próprio corpo humano, foi moldado pelas próprias mãos do nosso Mestre. Claro que, sob as ordens divinas, que, conhecendo bem o seu filho e a capacidade, lhe entregou essa nobre missão de governar o nosso orbe, de dar um caminho, de orientar, de iluminar as criaturas que aqui viriam a habitar nesse processo evolutivo de aprendizado, de conhecimento, de moralidade também, do desenvolvimento da moralidade, uma vez que todos estamos destinados à perfeição. E com certeza a sabedoria do nosso Pai sabia de tudo que precisava ser feito, de que Jesus estaria realmente em condições para a realização dessa tarefa, para que ele pudesse ser o verdadeiro transmissor do divino, dessa mensagem, dessa vibração, dessa energia que é o amor. Então a missão de Jesus realmente foi de encaminhar a humanidade terrestre para o bem, deixando as condições necessárias para que o ser humano pudesse evoluir, para que nós, seres humanos, pudéssemos evoluir. E tem também por missão transmitir também o pensamento de Deus, né? Só que, como ele mesmo disse, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Então, ele já deixava ali o fio da meada daquilo que viria a acontecer. Muito embora, assim como o joio e o trigo, que coexistem até o momento da ceifa, da colheita, nosso Pai permite que essas plantas que não foram plantadas por ele persistam durante um certo tempo, por várias razões, para que elas possam também adquirir o aprendizado, o conhecimento daquelas plantas que ele plantou, e que possa também trazer para aqueles que já estão aqui, neste terreno fértil que o Pai nos oferece, para que nos mostre qual é o verdadeiro caminho que nós devemos seguir e qual é aquele caminho que não deve ser jamais buscado. Então a situação do nosso planeta Terra, desde o início, foi realmente muito complexa para se estabelecer toda essa estrutura que hoje nós conhecemos. E Jesus nasceu numa época que realmente estava mergulhado de muitas ideias, o mundo, a humanidade, de muitas ideias diferentes, de muitas religiões, de discussões inúmeras, de pessoas sem expectativas, sem qualquer rumo a tomar, ainda ligados ao materialismo. Então, Jesus veio trazer, como ele mesmo disse, o caminho, a verdade e a vida, para mostrar a todos que ele trazia essa mensagem divina. E que, apesar de tudo isso, a humanidade ainda resistiu e ainda resiste a receber esses conhecimentos.
Então, ali começava uma espécie de maioridade espiritual. Assim como a maioridade também humana, que muito embora complete, ao completar os 18 anos, está sendo responsabilizado civilmente e etc. Mas ainda precisa de condução, ainda precisa de orientação, ainda precisa de apoio. Assim é a nossa humanidade. Então, Jesus trouxe essa mensagem cristalina, livre de preceitos, de dogmas, de manifestações externas, mas infelizmente o homem ainda envolvido nas suas paixões, nos seus desejos, nos seus interesses, passou a desvirtuar essa mensagem. Então, mesmo sendo tão libertadora, mesmo sendo tão simples, ainda assim a humanidade criou empecilhos, dificuldades, resistências para essa tarefa do nosso mestre. Mas nada é impossível para Deus. E Jesus sabe também das dificuldades inúmeras que existem desde aquela época e até os momentos de hoje. Porque o ser humano ainda está em construção. Nós, espíritos, não. Ainda não estamos na condição dele de espíritos puros. E por essa razão ele reconhece em nós também essas limitações, essas dificuldades, e que só vão ser superadas de acordo com as experiências da vida, de acordo com as vivências, as inúmeras reencarnações que vamos ter que enfrentar. Então, Jesus trouxe para a gente o significado da sua doutrina, do que vem a ser o verdadeiro cristão, de que devemos buscar, antes de tudo, o seu modelo, porque ele nos ensinou o que era o amor, o que era a humildade, o que é a felicidade verdadeira, que não é aquela que nós aqui na vida física podemos adquirir. Muito embora exista de forma transitória algumas alegrias, alguns momentos, para que a própria humanidade se fortaleça diante dos desafios que existem. Então, todos aqui estão nessa mesma trilha de desenvolvimento, de aprendizado. E por isso Jesus, ao trazer essa doutrina, ele trouxe consigo também essas diretrizes dessa moral. O que vem a ser essa moral, então? O que vem a ser esse conceito de moral que nós estamos aqui hoje a falar? E nós vamos ver que moral pode ser aquilo definido como aquilo próprio ou impróprio para uma sociedade, para uma cultura, enfim, dentro de um determinado espaço de tempo. Então, de tempo ou espaço. Então, dizer que hoje aquilo que é considerado próprio pela humanidade, adequado, pode no passado não ter sido adequado. Como, por exemplo, os direitos sociais, direitos e deveres dos homens e das mulheres. No passado eram diferentes. Hoje em dia são direitos iguais, existem recursos, leis que lutam e definem dessa maneira. Então, essas diferenças no passado eram aceitáveis. Não existia discussão sobre isso. Hoje não. Hoje existe o quê? Uma necessidade de incluir, de estar sempre agregando as minorias, os grupos menores, aqueles excluídos, porque essa é a ideia de moral que hoje a humanidade busca construir, muito embora ainda muito aquém da moral do Cristo, da moral que Jesus veio nos ensinar, quando ele acolhia a todos indistintamente, sem preconceitos, sem distinção, sem qualquer intolerância que ainda hoje cultivamos em nossos corações. Por isso que, quando Kardec pergunta aos espíritos o que vem a ser moral, e na questão 629, os espíritos vão dizer que é a regra de boa conduta. Então, é a capacidade de distinguir o bem do mal. Então, está fundamentada também na lei de Deus, naquilo que procede do bem, e tudo aquilo que faz bem a todos. Então, cumpre a lei de Deus. Então, a partir desse momento, a doutrina também nos auxilia a compreender o significado dessa moral. Por isso que nós podemos interpretar que Jesus foi o iniciador dessa moral, da moral mais pura, da moral mais sublime que o mundo já vivenciou. E veio buscar o quê? Aproximar os
os homens, os espíritos como um todo, como irmãos, né? Fazer brotar em nossos corações também a caridade, o amor ao próximo, estabelecer entre nós, seres humanos, uma verdadeira solidariedade. Porque não adianta dizer que é irmão do outro e ter preconceito por conta da cor, da religião, por conta da opinião política, ou mesmo por conta de qualquer decisão, escolha da sua opção sexual. Isso ainda não é solidariedade. Isso ainda não é a fraternidade que o Cristo veio nos mostrar. Ainda estamos distantes, muito embora as leis que hoje nos regem admitam trabalhar nesse sentido. Só que ainda não está interiorizado em nossos corações. Então existem as leis que são escritas pelos homens, mas em nosso sentimento ainda persiste o egoísmo, o orgulho, a vaidade e todas aquelas emoções ainda inferiores que nos amarram a esse processo de atraso, de entendimento, de compreensão do que vem a ser a moral do Cristo. Porque Jesus, como governador do nosso orbe, ele detém toda a autoridade para dizer isso, para suprir a todos nós desses recursos que nos faltam. Ainda buscamos preencher o nosso coração com as coisas que são temporárias, que são passageiras, que nada vão nos acrescentar e que, ao chegar no topo, às vezes, seja de uma condição social, de um poder hierárquico ou de qualquer outra condição humana, nos sentimos vazios. Por quê? Porque nos falta o principal, nos falta a presença de Jesus, a presença de Deus em nossas vidas. E compreender isso é fundamental para encontrar a paz, para encontrar a felicidade. Então, essa autoridade de Jesus, ela se manifesta também de uma forma diferenciada. Não é como aquele rei, aquela autoridade ditatorial que vem para ditar regras e dizer o que deve e o que não deve fazer. Mas sim de uma forma branda, de uma forma pacífica, de uma forma amorosa, sem violência. Então, não adianta violentar consciências, não adianta impor aquilo que ainda não estamos preparados para realizar. Ainda não estamos prontos para fazer. E sentir, principalmente, porque o raciocínio, a razão e o sentimento, elas devem andar juntas. Não adianta racionalizar. Do ponto de vista cognitivo, eu entendo que Jesus é amor. Mas será que eu já consigo sentir esse amor em meu coração? Eu entendo que Jesus veio para plantar aqui na terra a fraternidade, a união entre os povos, a paz. Mas será que eu já consigo semear no meu coração e sentir essa paz quando encontro com alguém de outro país, de outra religião, de outro partido político, de outra raça, de outra cor? E tudo isso ainda se torna tão complexo, porque fazer com que isso aconteça realmente espera de nós um certo esforço, uma certa renúncia sobre nós mesmos, sobre o nosso pensamento sobre a vida, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos. O que é que realmente eu vim fazer aqui nesse planeta? Eu vim para fazer o bem, para servir, para aprender a amar? Ou eu vim para conquistar as coisas da vida física? Ou eu vim ainda para fazer com que o meu corpo se satisfaça, a satisfação física do ego, que ainda se enche, se infla diante das necessidades alheias, daquilo que o outro, o irmão carente, necessitado, precisa e que eu ignoro, ou que eu faço de conta que não é comigo, porque eu estou satisfeito, eu estou alimentado, eu estou vestido. Então,
essa relação é permanente, é dinâmica em nossas vidas. É sempre visualizando o outro, é sempre se posicionando no lugar do outro, porque assim estaremos realmente refletindo um pouco dessas leis divinas trazidas por Jesus. Então, quando Jesus vem trazer essa boa nova, o seu evangelho, como o maior código de moralidade para a gente, ele sabia da importância de concretizá-lo, de consolidá-lo em nossos corações. Porque não basta simplesmente falar boas palavras, dizer que conhece a lei de Deus, mas é principalmente realizar essa lei. Fazer com que essa lei exista e coexista em nossas vidas. Através dessa educação dos nossos próprios sentimentos. Então, saber que a vida precisa ser vivida com responsabilidade, que precisa ser colocado sempre o outro como nosso espelho, porque aquilo que eu fizer, com certeza, retornará também para mim. É da lei, a lei de causa e efeito. E nós sabemos disso. Nós, espíritas, que já estudamos, que já buscamos esse aprendizado. E assim é na Terra e em qualquer outro planeta. Porque para alcançar esse reino dos céus, como tanto o Mestre nos coloca, é necessário também, primeiro, trabalhar intimamente. Porque ele está dentro de nós. Ele não está fora. E através dessa conduta moral, desse evangelho que ele nos traz, esse reino poderá ser construído. Aos poucos, lentamente. Não vamos achar que de uma noite para um dia nós vamos realizá-lo em nossas vidas. Né? Porque apesar dos destinos humanos, de todos nós aqui, ser a perfeição, ainda assim existe uma caminhada longa, muito longa, para se alcançar esse momento. Então, a partir do momento que reencarnamos e recebemos um corpo físico para cumprir nossas tarefas, para a realização daquilo que foi planejado pelo alto, às vezes até com a nossa participação, é para que isso tudo tenha uma finalidade positiva. E não chegar aqui na Terra e achar que estamos livres para fazer o que a gente quiser e bem entender. E achar que não haverá consequências morais diante dos nossos atos, diante dos nossos pensamentos e até mesmo dos nossos sentimentos. Porque hoje o planeta vive exatamente essa convulsão de pensamentos, de sentimentos, ainda desconectados do que o nosso mestre nos trouxe. Do pensamento divino, do pensamento que vai unir as criaturas, que vai agregar os povos e não separar. Muito embora quando Jesus tenha dito, lá naquele capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, a moral estranha. Ele fala, aquele que não odiar seu pai, sua mãe, aquele que não abandonar seus filhos, deixar enterrar os mortos, deixar que os mortos enterrem os seus próprios mortos. E assim por diante, até mesmo naquele momento, eu não vim trazer a paz, mas a espada ou a divisão. Às vezes interpretamos errado, porque não entendemos a moral do Cristo, aquilo que ele trazia ali, envolvido por trás daquela mensagem. Jesus nos fala sobre a importância de amar menos, quando ele diz, aquele que não odeia, odiar no sentido de amar menos, do desapego, do desprendimento que a gente ainda não consegue fazer em nossas vidas. E é por isso que nos aprisionamos também às sensações e deixamos a grande oportunidade de servir ainda mais a Deus, de buscar essa comunhão perfeita de ideias, quase que perfeita, de ideias, de pensamentos com o alto. Quando ele diz que ele veio trazer a divisão, veio trazer a espada. Na verdade, é o combate, mas não o combate externo, o combate com o mundo aí fora, nas guerras e violências e agressões que nós estamos vendo a todo momento no planeta. Parece que
estamos vivendo um verdadeiro estado de barbárie, por assim dizer, quando, na verdade, essa guerra deve ser interior. Deve ser o bom combate, como foi dito por Paulo. E ele disse, lutei o bom combate. E era exatamente isso que ele começou a perceber no momento daquela transição de Saulo para Paulo, quando nas portas de Damasco ele se depara com Jesus e percebe a grandeza daquele Espírito e ao mesmo tempo é tocado no seu coração e percebe que tudo aquilo que ele estava fazendo estava errado. Que ele estava fazendo uma guerra contra os cristãos, uma guerra sem nexo, sem sentido, lutando contra o próprio reino dos céus, dentro do seu próprio coração, que ele não permitia ser construído. Mas aí ele se renova, ele se transforma e passa a fazer um outro tipo de luta, de combate, de guerra, por assim dizer, que era contra suas próprias imperfeições, contra aquilo tudo que ainda o impedia de se tornar um espírito mais evoluído, alguém melhor, um ser humano capaz de enxergar no seu próximo a si mesmo, de ver que ele é carente, ele é necessitado, de que ele tem também suas dificuldades íntimas e que precisa ter compaixão, precisa ser misericordioso, ser indulgente para com as dificuldades alheias. E assim Paulo exercita durante metade da sua vida esse combate. Ele realiza a todo instante, através do silêncio, através das orações, através da caridade. Ele vai nos falar sobre a caridade nas suas cartas aos Coríntios, entre a fé, a esperança, a caridade é a mais excelente. Tudo isso para demonstrar para todos nós qual é a verdadeira moral do Cristo. Qual é os verdadeiros princípios que precisamos edificar dentro de cada um de nós. E não nos voltarmos ao mundo externo, à vida física, às coisas que não vão, de forma nenhuma, edificar espiritualmente as nossas vidas. Então Jesus demonstrou, através dessas máximas, o que ele deveria dizer, o que ele queria dizer para todos nós, enquanto seres humanos, aqui governados por ele, irmãos também, irmãos menores nessa escala evolutiva, já que ele está na condição de espírito puro. E assim, às vezes nos perdemos dessas diretrizes, dessa linha principal, desse caminho, dessa verdade, dessa vida, como ele veio nos dizer. E aí Kardec pergunta aos espíritos, na questão 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? E eles vão responder, Jesus, simplesmente. Porque ele é o nosso guia e modelo. E é a partir dele que vamos iniciar também a nossa caminhada rumo à iluminação. Já iniciamos, em verdade, mas a partir dele, porque ele é a porta, vai nos dizer também Kardec, o Espiritismo é a chave para se chegar ao Criador. Porque esta jornada interior, essa jornada íntima, demonstra para a gente realmente a necessidade de autoconhecimento. Daquilo tudo que ainda sequer imaginamos, sequer sabemos a respeito da nossa essência, da nossa existência. Mas Jesus já veio demonstrar. E o Espiritismo veio retirar os véus, retirar a nossa ignorância, afastar a ignorância que ainda persistia, porque lembrar de tudo que Jesus disse, relembrar através da doutrina, revivendo o cristianismo, revivendo a moral do Cristo, é realmente um caminho que nos eleva, que nos transporta a uma outra dimensão. Ainda que encarnados, mas já começamos, sim, a nos desprender dessa condição
inferior. Porque essa é também a nossa destinação. É a destinação do nosso planeta Terra. Estamos todos aqui envolvidos nessa lei de progresso. E passar por essa nova era que começa, passar para essa nova era que inicia, é também o nosso grande desafio. E a partir desse entendimento do significado do Cristo, da sua grandeza, da sua responsabilidade diante de cada um de nós e da nossa responsabilidade diante deles, é realmente o nosso grande desafio. Assim como ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Por que ele disse eu sou o pão da vida? Porque ele é o alimento, o pão é um alimento universal, é a base da nutrição humana, o trigo. Então ele disse o quê? Quem vier até mim jamais vai sentir fome e sede. Assim, quando ele conversava com aquela mulher samaritana no poço, quando ele pede água, e ela disse, eu não posso conversar com um judeu. E aí ele disse, se você soubesse que ele pede água, você jamais sentiria sede. Porque ele é a fonte inesgotável. Ele é o Filho de Deus, o emissário divino que veio tirar o véu sobre nossas vistas, que veio acabar com a nossa sede, acabar com a nossa fome. De quê? De amor, de sentimentos que ainda sequer conseguimos desenvolver. Assim como ele disse, eu sou a videira, eu sou a porta, a videira que dá frutos, a árvore boa que dá frutos, bons frutos. Porque se a árvore é ruim, ou melhor, se os frutos são ruins, é porque a árvore também é ruim. E quais são os frutos de Jesus? São os melhores, que nós já temos conhecimento. A porta de acesso a Deus. Ele é o bom pastor, que conduz as ovelhas, que no momento da dificuldade, do momento do desespero, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, ele vem nos mostrar realmente, quando ele fala, eu sou, a sua capacidade, o seu potencial. E o Espiritismo vem nos mostrar a todos nós que somos capazes, sim, de seguir a Jesus, de seguir essa moral que o Cristo veio nos mostrar. Porque já alcançamos a capacidade humana, espiritual e moral. Mas cabe a cada um também realizar o seu processo. Ninguém aqui fará milagres, ninguém poderá, de repente, de uma noite para um dia, numa única encarnação, fazer todo essa renovação. Mas já estamos a caminho. Embora muitos espíritos já tenham realizado grandes prodígios em existências passadas, que são os nossos referenciais, mas ainda nos consideramos espíritos comuns. Então, estamos... Pois é, verdade, Águida. Então, é por isso que ainda esse esforço parece ser enorme. Mas não vamos pensar que esses espíritos também não fizeram esforços. Fizeram muitos esforços. Se dedicaram, abdicaram, renunciaram diante de tantas coisas para seguir Jesus. E temos inúmeros exemplos. Madalena, o próprio Paulo, Santo Agostinho, Emmanuel, e tantos espíritos que viveram essa realidade, que passaram por essa esteira comum diante da evolução do progresso moral. Então, nós vivemos realmente num mundo onde a vida está numa velocidade muito grande, onde tudo se transforma, se modifica, e deixamos de lado essa condição moral. Por vezes, passamos por cima desses valores, dessa condição que Jesus veio nos mostrar. Sobre a ética, sobre a dignidade, sobre a integridade. E mesmo nas instituições como as famílias, as próprias religiões, os grupos sociais, a sociedade como um todo, vemos que existe um verdadeiro desgaste de todas elas, por conta ainda do afastamento dessa compreensão, dessa moral divina, dessa moral do Cristo. Porque, em verdade, pessoas que
se colocam na condição de pessoas públicas ou de celebridades, que às vezes estão nos holofotes da vida, da mídia, como se colocam como se fossem grandes heróis, e no momento seguinte eles se tornam vilões. São pessoas como outras quaisquer, são seres humanos ainda falíveis, e que depositamos neles toda a nossa esperança, toda a nossa credibilidade, quando em verdade não deveríamos fazer isso, porque, já dissemos, o nosso grande modelo e guia é Jesus. E acima dele, Deus, enfim. Mas diante do que nós estamos vivendo hoje, esse é o grande problema, essa é a desilusão, às vezes, da própria humanidade como um todo. De não saber, de não encontrar parâmetros, paradigmas a seguir. Porque estão buscando externamente. Porque estão buscando ainda na vida física comum, de pessoas também que são passíveis de erros, de acertos, de falhas. E é isso que a gente hoje ainda se depara. E é por isso também a falta, às vezes, de esperança, de expectativa do que está por vir. Ah, estamos no processo de regeneração, mas diante das coisas que nós estamos vendo, eu acho que vai ser difícil. Eu já ouvi muito isso, essa expressão. É ainda a pouca fé, é ainda a falta de confiança, é ainda a falta do próprio amor a Deus, de que Deus está no comando, que Deus é o Criador de todas as coisas e que Jesus está no leme do barco. E é Ele que conduz também a humanidade. E se nós estamos com Ele, que mal temeremos? Não há o que temer. É claro que precisamos também fazer a nossa parte, porque dentro dessa transformação, da qual todos nós desejamos, eu acredito que a maioria deseja enfrentar, passar, é necessário também dar a nossa contribuição. E não cruzar os braços e achar que vai, de repente, acontecer tudo que a gente deseja, tudo que a gente espera. A vida, os nossos destinos são construídos por nós mesmos. Temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolhas, de tomar decisões, de buscar caminhos. E a todo instante estamos interferindo também na construção desse novo mundo, dessa nova era, desse novo momento que ainda está por vir, mas que já está acontecendo. Não só do ponto de vista físico, mas também espiritual. A espiritualidade vem trabalhando. Jesus não está sozinho também nessa tarefa. Os bons espíritos, os espíritos superiores, aquelas entidades que estão colaborando de forma anônima até, por assim dizer, mas que realizam um trabalho belíssimo a todo momento e a todo instante, socorrendo as criaturas aqui neste mundo, diante das iniquidades, diante dos desequilíbrios, de todas as crises que vivemos hoje, por assim dizer, tanto política, social, econômica, financeira, enfim, a pior delas é a crise moral. Exatamente porque é a partir desse conceito de moralidade, daquilo que é adequado ou inadequado, é que acontecem todas as outras crises. É que desaguam todas as outras crises. Porque é a partir desse entendimento equivocado daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bem, daquilo que é mal, é que cometemos os erros. É que as próprias criaturas prejudicam a elas mesmas e aos outros. Estamos todos envolvidos nessa mesma faixa. E é necessário a gente se desprender para que essa moral cristã realmente se faça valer, se faça presente em todos os momentos, desde o lar, desde a família, desde o momento em que ensinamos a um filho, a um companheiro, a companheira, a um amigo, aquilo que é ético, aquilo que é sincero, aquilo que é leal, aquilo que é honesto. E a partir dali, essa semente vai desabrochando, vai germinando, vai rendendo frutos em todos os lugares, através também do nosso exemplo. Porque foi isso que Jesus fez. Em todos os momentos,
em todos os exemplos que ele deu, ele demonstrou na prática essa moral. Ele demonstrou não só aos seus apóstolos, aos discípulos, aos seus seguidores, àqueles que estavam passando, aqueles com quem cruzaram o seu caminho, desde as conversas e os diálogos que ele teve com cada um dos seus algozes, ele deixou ali um exemplo, um trecho daquilo que ele trazia de mais nobre, de mais valioso, que era essa moral. Que é essa moral. Que é exatamente o pensamento divino. Que ele, como transmissor, como mensageiro principal, veio nos ensinar. E às vezes perguntamos, por vezes assim, o que fazer, Senhor? O que fazer, meu Deus? O que fazer, Jesus? Diante desses momentos em que nós estamos vivendo, onde esses valores parecem tão controversos, tão contraditórios, quando de repente saímos à rua e somos confrontados com situações terríveis, inusitadas, quando ligamos a televisão, quando acessamos no jornal, no telefone, nas mídias sociais, nas redes sociais, coisas absurdas, o que fazer? Onde esses fins justificam os meios, onde o dinheiro parece que está sempre no topo dos interesses das pessoas, onde o poder ainda é utilizado para favorecer os interesses pessoais. O que fazer? São essas perguntas que às vezes passam pelas nossas mentes. E é nessa hora a necessidade de recorrer a Jesus, de recorrer à sua mais pura moral, ao seu mais puro ensinamento que ele veio nos trazer sobre o significado do amor, sobre o significado do respeito, da dignidade ao próximo, do entendimento que nós vamos ter da nossa vida, porque se assim não fizer, se assim não buscarmos, vamos continuar diante dessas crises, diante desses conflitos inúmeros, ou até mesmo acabar aderindo a essa onda devastadora, terrível, que a todo momento acaba tragando as pessoas, os espíritos, que parece que estão em verdadeira obsessão coletiva. Mas não vamos nos esquecer que Jesus está presente, que a luz sobrepõe as trevas, que não há mal que dure para sempre, que não há escuridão que permaneça, porque a cada dia o sol nascerá e estará renovando as nossas forças, renovando as nossas vidas, renovando os nossos interesses, pelo bem, pela vida em comum, fraterna, solidária. Então, vivenciar realmente essa moral cristã não é tão simples assim. É realmente algo que nos faz revirar as nossas entranhas, por assim dizer, né? Então, aí a gente se lembra também aqui de uma parábola que é bem emblemática e fala muito sobre isso, quando Jesus fala da parábola do moço rico, daquele homem que tinha muitas posses, que tinha muitos recursos, e que dizia a Jesus: o que eu faço para encontrar a vida eterna? Como fazer para alcançar o reino dos céus? E Jesus vai dizer a ele: basta que você cumpra os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Ah, mas eu já sei todos eles, já conheço cada um. Então Jesus: bom, se você já conhece, já sabe, então você agora volte, venda todos os seus bens, se desfaça de tudo e dê aos pobres, e me siga. E aí aquele moço rico pensa 2 vezes, 3, depois volta para casa e diz: olhe, deixa como está, não vou fazer absolutamente nada, e o que eu já estou fazendo já está de bom tamanho. E ele, conta-nos Amélia Rodrigues, tinha uma competição naqueles jogos que eram muito comuns da época,
E lá naqueles jogos de bigas e tal, ele acaba desencarnando. E logo depois ele desencarna. Então, ele perdeu a grande oportunidade de seguir a Jesus naquele momento e fazer aquilo que ele pedia. Só que vamos trazer para o nosso contexto atual. É claro que o dinheiro, as condições econômicas, enfim, não são ruins. Não é disso que Jesus estava falando. Mas Jesus estava falando do excesso de apego, da usura, da ambição, daquilo tudo que prendia ele ainda aquela vida humana, aquela vida física. Porque ele dizia que queria encontrar esse reino dos céus, mas ele não conseguia se desapegar. Ele não conseguia buscar verdadeiramente essa moral que o Cristo trouxe para as nossas vidas. Para demonstrar, ele deveria realmente dar, para que ele pudesse seguir, ele deveria demonstrar esse desprendimento. E ele não conseguiu. E assim somos nós. Ainda vivemos também muito apegados a tantas coisas, muito presos. Queremos seguir Jesus, no entanto, porém, colocamos algumas condições. Hoje eu não posso assistir uma palestra, amanhã eu não posso ler um livro, sobre algo que venha realmente a nos edificar, nos trazer alguma essência desse ensinamento divino. E aí nos deixamos envolver a todo momento por tantas preocupações cotidianas que, na verdade, mais desviam a nossa atenção e nos afastam dessa compreensão divina. Nos deixam realmente alienados até certo ponto, adormecidos, como se fossem espíritos ainda numa condição muito, muito difícil, muito atrasada. Daí a dificuldade também de realizar essa transformação moral. Daí a dificuldade da gente conseguir fazer a reforma íntima, que a gente tanto ouve falar, que o Espiritismo vem nos ensinar, que a todo momento somos convidados a renovar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a fazer com que a nossa vida hoje tenha um sentido muito mais abrangente e não só realizar as coisas que eu realizo. Se eu posso fazer mais, se eu tenho habilidades, capacidades, se eu tenho potencial para isso, por que ainda estou me privando de fazer algo por aqueles que estão precisando? A vida está nos mostrando, as necessidades estão aí. Vivemos esse processo de pandemia e estamos percebendo isso. Quantas e quantas pessoas enlutadas, desempregadas, estão passando por tantas dificuldades. O que nós podemos fazer por cada uma delas? O que nós podemos doar da nossa boa vontade, do nosso tempo? Então, fazer esse processo de reforma íntima é realmente estar buscando esse autoencontro. É buscar conhecer a nossa própria intimidade. Eu acho que a gente já está se encaminhando para o finzinho. É isso? Isso. Em tempos, temos 5 minutos para a gente poder dar continuidade. Maravilha. Então, já vou me encaminhar para o encerramento. Então, é necessário que a gente realmente busque essa transformação, né? Do homem velho, carregado ainda dessas tendências, desses erros, de tantas e tantas reencarnações, para o homem novo, para que a gente possa realmente fazer com que esses ensinamentos do Cristo sejam plantados em nossos corações e a gente esteja envolvido nessa nova vibração, nessa nova energia, desse mundo de regeneração, onde a moral de Jesus se fará muito mais presente, ostensiva, porque é a lei divina, é a lei que move o universo e nos levará, com certeza, a esse entendimento do Cristo. Então vamos com fé para essa sociedade mais pacífica, para essa humanidade mais fraterna, onde nós vamos entender o verdadeiro significado da moral do Cristo. Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva na paz e nos dê uma noite tranquila e reparadora. Que assim seja. Excelente, excelente. Eu que agradeço. Como sempre, muito bom. Eu só posso agradecer a você por todo o carinho que está sempre aqui conosco.
E que 2021 vem aí e teremos muitos outros encontros, viu? Virtuais e com fé em Jesus, depois com a vacina, serão presenciais. Amém. Com certeza. Eu agradeço a todos que estão. João Desconecta, e a gente tem mais uma surpresinha entrando. E você continua aí para poder ver agora quem que vem dar uma boa noite para a gente. Tá joia. Até mais. Obrigada, João. Agradeço. E a gente vai dar continuidade, né? Como nós já havíamos conversado. Deixa eu chamar aqui. Cadê? Aqui. Nós já tivemos, né, a nossa juventude, o nosso fundador. E aí eu disse que faltava um pedacinho. Olha o pedacinho de gente chegando. Seja mais linda! Boa noite, minhas princesas lindas. Boa noite. Boa noite. É muito bom ter as nossas sementinhas aqui conosco para comemorar o nosso aniversário. Não poderia faltar vocês de maneira alguma, né? E aí eu quero saber qual a surpresa que vocês prepararam para a gente, que tá todo mundo, ó, doido para saber. Sofia vai cantar 2 músicas na flauta e eu vou fazer uma oração. Que coisa mais linda! Que coisa boa ter vocês aqui. Então pode, na hora que você estiver pronta, Sofia, nós também já estamos aqui, ó, ansiosos para te ouvir. Anjinha da guarda. Eita! Adorei! Anjinha da guarda, meu bom amiguinho, cuida da minha vida e do meu coraçãozinho. Fica comigo de noite e de dia. Cuida das crianças, dos adultos, dos passarinhos e das plantinhas. Cuida de todo mundo. Que assim seja. Amém. Que assim seja, meu amor. Muito obrigada. Coisa melhor. Não tem como não emocionar com vocês. São lindas. Eu vou tocar uma música na flauta. Eu vou tocar Aleluia. Ah, então vai. E o fofurômetro explode, né, gente? Haja coração. Que coisa mais linda, 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 linda. Muito obrigada, viu, princesas? Que ano que vem a gente vai estar junto de novo e a gente vai poder aglomerar mais e ter mais apresentações de vocês.
mais orações. Quero vocês lá, ó, lá na frente, entendeu? Fazendo prece de encerramento, prece de abertura. Daqui a dia vocês vão estar aí dando palestra com todo mundo lá, porque vocês são excelentes. Só tem a brilhantar a nossa noite. Para realmente fechar com chave de ouro, não poderia ser de maneira diferente, né? Se não fosse com vocês, com as nossas crianças lindas. Que Jesus abençoe vocês cada vez mais. Abençoe a todos os nossos convidados que estão aqui. Né? Que está todo mundo ó, batendo palma para vocês e agradecendo com certeza por esse momento de amor e de muita luz que vocês trouxeram para nós, viu? Muito obrigada, estão de parabéns por toda a dedicação. Beijo, 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 beijo no coração de vocês. Obrigada, tchau. 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 Então tá, né, gente? Quem consegue segurar as lágrimas, que segure, que eu não consegui. E eu quero agradecer a todos os companheiros que estiveram conosco nesses 3 dias, aos trabalhadores e aos nossos colaboradores, né, por fazer do CEOL essa casa de amor, o nosso cantinho de luz, que a gente sempre procura nos momentos de alegria e nos momentos também de sofrimento, porque a gente sabe que lá nós temos o apoio um do outro, que é uma grande família. Né? Agradecemos a Modesto, que não desistiu, né? Não sucumbiu a essa missão linda, junto com todos os seus familiares, né? Que trouxe essa casa para nós e que realmente nos ampara sempre. E chega de lágrimas, obrigada. Eu acho que a prece já foi mais do que feita por todos esta noite. Receba o nosso abraço, ó, do nosso cantinho, do CEOL, da nossa casa, que está em reforma íntima e exterior. E que o ano de 2021, com certeza, estaremos todos lá reunidos para festejar presencialmente. Tenham todos uma excelente noite. E depois assistam e reassistam várias vezes os nossos vídeos, que com certeza a nossa semana foi excelente e tem muito a nos trazer. Obrigada, obrigada por todos os parabéns. Fiquem na paz de Jesus Cristo. E eu vou fazer igual na quarta-feira, que eu vou ficando por aqui e vocês podem ir se despedindo. Obrigada, meus irmãos. Obrigada, família CEOL, por todo o apoio, por todo o apoio que eu tenho recebido de todos vocês. Amo vocês, ó. Grande, grande, grande abraço, cheio de saudade. Beijo no coração de todos. Parabéns para o nosso centro. Beijo, Modesto. Vai deixar que eu volto sim. Beijo. Obrigada, obrigada, Paty. As meninas arrasaram. A Nilce, que está aí ó, à frente dessa evangelização, que organizou com as meninas. Parabéns, viu? Ah, prima, a gente chora muito. A gente ri e chora ao mesmo tempo.